Boa tarde, meu nome é Samara Borges e eu vou iniciar a apresentação do grupo sobre o modelo de terapia ocupacional dinâmica. Também fazem parte do grupo a Alessandra Tavares, o Jonathan Lira, a Tatiana Lourenço e a Patrícia Costa. Agora eu vou falar um pouco sobre o MTOD. O modelo de terapia ocupacional dinâmica, ele busca alcançar o objetivo final da terapia ocupacional, que é a inserção social do indivíduo. Isso acontece através da construção do cotidiano do indivíduo por meio do fazer atividades. Esse modelo ele também tem como objetivo a ampliação dos espaços de saúde do dia a dia dos indivíduos que são cuidados em terapia ocupacional. Esse modelo ele é considerado nos dias atuais uma prática de cuidado centrada na singularidade dos casos que aborda, ou seja, o indivíduo ele é a parte mais importante da intervenção. O que ele deseja voltar a fazer no seu cotidiano ou uma nova atividade que ele quer começar a realizar é o que mais importa. Então, nesta abordagem, o processo de teoria da técnica conduzido foi principalmente por Maria José Benetton, mais conhecida como Jo Benetton, que sustentou-se na investigação da prática clínica em terapia ocupacional, de modo a produzir teorias explicativas dos fenômenos, das práticas e metodologias que sustentam a assistência, pois o uso de atividades na clínica sempre foi alvo de investigação da autora, desde o início de sua produção teórica. Diferentes explicações foram oferecidas para os fenômenos circunscritos à sua utilização na terapia ocupacional, bem como diferentes referenciais teóricos foram utilizados para sustentar essas compreensões. Então, o objetivo da autora não parece ter sido de colocar a prática em moldes externos a ela, mas sim identificar fenômenos próprios da terapia ocupacional e, a partir daí, buscar por generalizações que sustentam o modo de agir. Em 1905 e 1915, a proposição de Eleanor Clark Slade sobre o programa que denominou Treinamento de Hábitos estava baseado no projeto que procurava objetivar hábitos, sobrepor alguns, mudar outros e construir novos, saúde como restauração e manutenção, as atividades com a proposta de reeducação através da atividade e reinserção social como objetivo final. Contudo, no final da década de 1970, Kienoff e Burke nomearam esse programa de práticas como construtor do paradigma da terapia ocupacional, no qual destaca que a criação da profissão aconteceu a partir da instauração de uma prática de cuidado voltada para a aprendizagem de hábitos e adaptação social, e não para o tratamento de doenças. E além disso, essa ideia foi reforçada também ao levar em consideração a proposição de Kahn de como proceder essas realizações, sendo elas voltadas à prática e definindo problemas e métodos de um campo de investigação. Desse modo, o modelo de terapia ocupacional dinâmica vem sendo construído ao longo dos últimos 30 anos, mantendo essa coerência ideal e se afastando de outras proposições práticas centradas no paradigma da reabilitação e no médico. A construção do modelo de terapia ocupacional dinâmica é fundamentada na observação e investigação da clínica, em um processo de teoria da técnica, que por sua vez consiste no processo de, a partir da observação e análise dos fenômenos clínicos, construir generalizações que possam oferecer explicações de ordem teórica e que sustentem um arcabouço teórico-metodológico que se volte novamente para a clínica. Olá, boa tarde. Eu sou a Tatiana e vou estar falando referente à visão sobre o que é atividade nessa abordagem. Na abordagem do método terapia ocupacional dinâmico, a atividade é um instrumento da terapia ocupacional, sendo composto por três domínios: o terapêutico, o educativo e o social, e tem como núcleo central a triádica, que são o paciente, o terapeuta ocupacional e as atividades, possibilitando assim a participação das atividades, acarretando um movimento dinâmico de ação e reação. Falando um pouco sobre a relação terapêutica proposta, nós devemos entender que esta relação se dá a partir da relação triádica, cuja irá manter uma dinâmica particular de um funcionamento, onde os movimentos de ação e reação serão os determinantes da dinâmica relacional entre os três termos que constituem este método.
Na prática direcionada pelo método de terapia ocupacional dinâmica, primeiramente é preciso conhecer o sujeito e o seu cotidiano, bem como as suas atividades e as suas relações, pois são essas atividades do sujeito que darão as coordenadas para sabermos quem é este sujeito e como ele é. Análogo a isto, na terapia ocupacional, os elementos do mundo externo, ou seja, o que é de fora, é representados fortemente pelas atividades, acabam exercendo bastante influência no mundo interno em direção às integrações e nas interações. Sendo assim, o proceder do terapeuta ocupacional e o seu caminho para agir é dado através das atividades. As atividades, portanto, tornam-se centrais para os processos que sustentam o raciocínio clínico, que serão de ordem da observação, para o qual educar-se para observar é desencadeante de todo um proceder prospectivo para uma terapia ocupacional, além da informação, para reterem-se observações e sendo elas informações para o proceder da terapeuta ocupacional a que se educar a memória associativa. Chegando na associação, ou seja, depois de observados e retidos em memória, os acontecimentos podem e devem ser associados, uma vez que eles se diferem da linguagem verbal, que favorece rapidamente as associações. No fazer atividade, pode parecer não existir um encadeamento de ideias ou realizações. Sendo assim, no processo de realização das atividades, assim como em seus desdobramentos, ensinar, educar e orientar deve ser uma atitude positiva e ativa do terapeuta ocupacional. É preciso existir espaços para o fazer, para os abandonos e para as novas escolhas, decisões sobre como fazer e o que fazer com os produtos das atividades. O terapeuta ocupacional acaba manejando múltiplos acontecimentos para que o paciente consiga nomear aquisições, habilidades, construções e acabe gerando autoconhecimento, sendo assim enriquecendo o seu cotidiano. O modelo de terapia ocupacional dinâmica tem como objetivo utilizar as atividades como método de tratamento, acompanhamento e melhora na qualidade de vida dos pacientes de forma versátil e interativa. O modelo de terapia ocupacional dinâmica se diferencia de outras metodologias, pois reúne atividades que são utilizadas como instrumento de tratamento e são divididas em terapêutico, educativo e social, que tem como núcleo central a triádica, que são o paciente, o terapeuta ocupacional e as atividades. Na atenção psicossocial, o modelo de terapia ocupacional dinâmica se torna útil e eficiente como método de tratamento, que é baseado na triádica como ideia central e com as atividades por meio de grupos, sempre com a orientação do terapeuta ocupacional. Demonstra uma melhora significativa nesses pacientes. Por fim, concluímos que este modelo é de extrema importância para a terapia ocupacional em diversos tratamentos. É isso, a nossa apresentação chega ao fim agora. Muito obrigada pela atenção.